Bem-vindos ao EDC Directions 2020. Este é um módulo que nós designamos pelo Digital Lab, que é organizado em parceria com a EDC pela Zertiv. O meu nome é Pedro Borralho, eu sou partner da Zertiv e também senior advisor da EDC. E o formato desta apresentação segue o seguinte modelo. Nós vamos ter 20 minutos de apresentação, uma apresentação sobre Data Strategy, que é o tema desta sessão, e depois terei comigo um painel de 3 pessoas durante 50 minutos para discutirmos precisamente este tema. Portanto, permitam-me então que vos apresente. Tenho o Eduardo Caria, que é Group Head de Transformação e Eficiência da AGAs. Tenho depois também o Gonçalo Oliveira, que é membro da Comissão Executiva e CIO do Pestana Hotel Group. E, finalmente, o Pedro Rosa Santos, que, segundo o seu chefe, diz que tem a responsabilidade transversal do IT da Tranquilidade, General e Portugal, e assume também a direção das áreas de Inovação Digital e Estratégia de Dados. Obrigado a todos, obrigado pela vossa assistência e então permitam-me que inicie a apresentação. A apresentação vai focar, sobretudo, as dimensões em torno do Data Strategy. Vamos falar sobre Data Governance, vamos falar sobre processos, vamos falar ainda sobre as ferramentas e as tecnologias que suportam toda esta temática e, obviamente, não poderíamos deixar de falar sobre o talento necessário para montar todas estas plataformas. Permitam-me, então, que avance na apresentação e começo com este teaser. De facto, o grande desafio é conseguir transformar os dados dos nossos sistemas de informação em conhecimento, em sabedoria para gerar valor e para auxiliar a tomada de decisão. Quando, após o impacto do Covid, se perguntou a um conjunto alargado de gestores de IT qual seria a sua posição, a posição da organização que lideravam em termos de investimento, percebemos que 71% das organizações vão investir em tecnologia, vão investir mais em tecnologia para colmatar este gap que existe relativamente à transformação digital. Esta é claramente uma constatação que nos mostra a importância que adquire este tema para as organizações. E, de facto, como é que depois se materializa todo este investimento? As empresas com maior sensibilidade para o digital e que sofrem maior impacto pelo digital apontam um conjunto de dimensões ou de aptidões que sentem necessidade em desenvolver. E temos aqui este diagrama que mostra que 62% dos CIOs apontam a necessidade de valorizar a informação de que dispõem. Esta valorização pode passar pela geração de valor diretamente pela venda a clientes ou parceiros, etc., mas também não se resume a venda, tem também a ver com o conseguir valorizar a informação para suportar a tomada de decisões ou mesmo para automatizar processos. Portanto, temos aqui o tema da monetização da informação, o Data Monetization, como a principal aptidão a desenvolver pelas empresas com maior sensibilidade para o digital.
Em segundo lugar, surge todas as competências que têm a ver com a monitorização e com a aprendizagem. É importante monitorizar o que está a acontecer, monitorizar a utilização da informação, monitorizar o impacto que tem para o negócio, para a eficiência dos próprios processos e dos colaboradores, ao mesmo tempo que se introduzem mecanismos de aprendizagem, ou seja, mecanismos de inteligência artificial, para conseguir capturar o valor, no fundo, para contribuir para a data monetization. Em terceiro lugar, com 35%, surge a experiência do consumidor. Cada vez mais as empresas percebem que têm de oferecer, disponibilizar uma experiência que seja imaculada aos seus clientes. Uma experiência que seja fácil de utilizar, que não gere o mínimo atrito e que consiga capturar a satisfação máxima dos nossos clientes. Em quarto lugar, aparece a eficiência operacional. A eficiência operacional, como todos sabemos, é um dos 3 grandes pilares onde as empresas têm de ser muito boas ou mesmo excepcionais se quiserem ser líderes. Portanto, esta eficiência operacional passa pela capacidade de conseguir, com escala, prestar os serviços que nos propusemos aos clientes de forma o mais eficiente possível, portanto, reduzindo custos ou maximizando a qualidade e a eficiência da prestação desses serviços. E isto faz precisamente com informação que tenha qualidade e informação que seja atempada. Sem estes 2 atributos, a informação, aliás, como vamos ver mais adiante, acaba por se tornar, não vou dizer inútil, mas muito ineficiente. Como é que conseguimos atingir estas 4 aptidões dentro da organização? Estamos sempre, e aqui eu enfim, sou consultor e trabalho diretamente com as organizações e os consultores estão sempre a tocar nestes pontos, nos processos, na organização, no talento, na tecnologia e, obviamente, também na governance. E este tema da governance assume um papel fundamental ao nível do Data Strategy. Vamos ver também adiante, no resto da apresentação, que sem uma governance eficaz, a informação que é crescente torna-se desgovernada, não tem a qualidade que desejamos e não nos permite alavancar aquelas vantagens que vimos atrás e o alcançar daquelas aptidões. Portanto, qualquer organização que queira vingar neste mundo digital tem de ter processos robustos, e não estou a falar simplesmente dos processos operacionais, estamos a falar, como vamos ver adiante, de processos analíticos que permitam trabalhar a informação rapidamente. Vamos perceber que são quantidades gigantescas de informação, quantidades que são crescentes e é preciso gastar menos tempo a trabalhar, a processar essa informação e mais tempo a analisá-la e, no fundo, a derivar conhecimento e discernimento sobre essa informação. As plataformas, obviamente, também são chave. Estamos a falar de quantidades gigantes de informação e, portanto, sem os meios adequados ao nível dos sistemas de informação, é impossível gerir e derivar o valor que estamos a defender.
Naturalmente que também o talento. Estamos a falar de tecnologias relativamente recentes. As pessoas que hoje estão no mercado de trabalho mal ouviram falar do Big Data ou do IoT e, portanto, há aqui um esforço intensíssimo de atualização das pessoas, dos que já estão há mais tempo de serem capazes de aprender com os que estão a chegar e passar-lhes o conhecimento do negócio, que é, obviamente, também chave. Como dizia, e para fechar estas 4 dimensões, a governance é chave. Os projetos têm de ter um bom PMO, é necessário funções que garantam a qualidade da informação, que assegurem um acarinhar quase dos dados que seja adequado, que deixe de ser burocrático e que, ao mesmo tempo, permita cumprir as políticas, os regulamentos que hoje cada vez mais incidem sobre a informação e que é necessário cumprir. Portanto, aqui também os temas da privacidade e da sensibilidade da informação que são super importantes e quase contraditórios com a velocidade com que temos de evoluir e trabalhar a informação. Avançando, e tenho aqui dados que me parecem quase chocantes e que mostram bem a necessidade de modernizarmos as tecnologias e os nossos métodos de trabalho. De acordo com esta estimativa feita pela IDC, nós em 2024 teremos criados, processados, transferidos, analisados, tratados à volta de 143 zettabytes de informação. O número é tão grande que nós até nos perdemos. Um zettabyte corresponde a 1 trilhão, escala curta, de gigabytes. Só para termos ainda uma noção melhor do que é que isto representa, estamos a falar de 19 terabytes por pessoa, por ser humano à face da Terra. Portanto, vejam a dimensão, o gigantismo deste número. Reparem que estamos a falar de todo o tipo de informação, inclusive, como imaginam, nos últimos tempos, que estamos eventualmente cansados até já do streaming de vídeo, por causa de algum confinamento e de termos passado a um modo de reuniões em remoto, a produção e a gravação de vídeo explodiu nos últimos meses. E isto é extremamente interessante, como um acontecimento médico ou clínico à escala global tem impactos tremendos também ao nível do IT. O IT esteve, e estes senhores bem sabem disso, na linha da frente no impacto para resolver toda a dificuldade de colocar milhares de trabalhadores em casa praticamente de um dia para o outro. Este gráfico é também muito interessante porque nos mostra que o crescimento da produção do tratamento desta informação é enorme. Nos últimos 5 anos, portanto, nos 5 anos que irão mediar de 2019 a 2024, a informação vai crescer a um ritmo de cerca de 26% ao ano, o que é impressionante. Nos próximos 3 anos, portanto, até 2024, vai ser produzida, tratada, criada mais informação do que nos últimos 30 anos, o que é de facto ilustra bem os desafios que temos pela frente. Depois temos um segundo problema que lidamos com os sistemas de informação bem conhecemos, que é a maior parte desta informação não está estruturada. E nós desejaríamos, porque sabemos que é assim que vamos conseguir tirar valor desta informação. E aquele gráfico com os círculos concêntricos ilustra precisamente esta constatação. Apenas 27% desta informação será útil se estiver classificada. Destes 27%, 44% de facto já está classificada. Destes, 21% é analisada
E, finalmente, apenas 15% desta fração de informação é atualmente processada através de mecanismos de inteligência artificial. Se vocês perceberem que estas percentagens que eu acabei de enumerar são percentagens que se acumulam entre si, ou seja, o produto, o resultado final, a fração ínfima de informação que é levada para os sistemas atuais de inteligência artificial é inferior a 1%, que é o agregado destas várias percentagens. É verdade, dirão que nem toda a informação precisará de ser processada pelos sistemas de informação, mas uma boa parte da informação, no mínimo, precisa ser analisada, porque senão ela de pouco nos serve. Portanto, este é o grande desafio. Quando temos pela frente este crescimento avassalador da informação, constatamos que estamos perante um grande desafio. Uma das formas de conseguirmos processar esta informação, e este gráfico mostra-nos a comparação entre as opções atualmente feitas pelo top 25% de empresas mais viradas para o digital versus os 25% que estão abaixo, ou que estarão nesta cauda do digital. E reparem que é muito curioso perceber que estes top performers já entenderam que o caminho tem a ver com os cores inteligentes. Temos 25% versus 21% nos underperformers. O foco está também nas plataformas de integração, menos do que em conseguir conceber arquiteturas de informação com frameworks muito rígidos, etc., porque já perceberam nas empresas que acompanhar o ritmo da evolução do negócio é extremamente difícil e, portanto, o que nós temos é de conseguir ir integrando os vários sistemas que vão aparecendo e alimentar essa informação para os nossos mecanismos de machine learning e de inteligência artificial. Há ainda aqui uma outra componente que é extremamente importante e que nos ajuda, os técnicos do IT nesta gestão, que são as ferramentas analíticas. As ferramentas analíticas constituem uma capa que permite agregar, processar, tratar, aumentar a qualidade da informação, que está nos vários sistemas-fonte, que, como estes senhores daqui a pouco eu creio que terão oportunidade de falar, que estão dispersos por vários sistemas. Temos empresas que têm crescido organicamente, mas outras por aquisições e, portanto, existem aqui temas de fusão de sistemas, existem migração de antigos sistemas para novos sistemas e enquanto estas fusões não se concluem, e eu acredito que isto é uma never-ending story, estaremos sempre a correr, os profissionais das tecnologias de informação estarão sempre a correr atrás deste prejuízo. As ferramentas analíticas permitem-nos criar aqui uma camada de abstração que nos deixa à distância os sistemas-fonte com muitas particularidades e portanto, abstrair-nos dessa complexidade. Obviamente que as empresas do mais digital sensíveis estão-se a distanciar, sobretudo, dos silos de informação. Obviamente que estas empresas já perceberam que quanto maior for o nível de excelência e de qualidade da sua informação, maior é o retorno para o negócio. Estes dois diagramas mostram-nos claramente este foco na importância das ferramentas analíticas e da inteligência artificial ao longo dos últimos anos. Reparem que o crescimento de investimento no gráfico da esquerda, o crescimento do investimento ao longo dos últimos anos nestes dois tipos de ferramentas é surpreendente. De 2015 para 2023,
admitimos, estimamos que este investimento vai mais do que duplicar. Temos aqui também ainda uma constatação que é bastante importante, que é o deslocar das informações, da informação, dos dados, do on-prem para a cloud, condição imprescindível para conseguirmos vir a aplicar as ferramentas da inteligência artificial. O tema do Data Governance, um dos temas que eu penso que iremos aqui também ter a oportunidade de mais discutir dentro deste painel, é fundamental, como já disse. É importante que, ao contrário da forma como se olhou para o governo dos dados no passado, de forma muito burocrática, muito procedimentada, etc., é preciso que a organização como um todo entenda que tem de haver uma cultura orientada para a informação. É importante não nos esquecermos das políticas, porque temos os reguladores atrás de nós, etc. Portanto, essa é uma componente imprescindível. É importante também standardizar, normalizar os processos que tratam a informação. É importante que as linhas de negócio não tenham iniciativas que estejam desgarradas completamente das outras iniciativas das tecnologias de informação, ou que, pelo menos existindo, que rapidamente, tendo valor, são incorporadas para... que essas iniciativas são incorporadas nos modelos já normalizados. E isto tudo porque, como dizia há pouco, a qualidade da informação é a chave. E para além da sua qualidade, a capacidade de estar disponível para ser acedida facilmente e rapidamente, atempadamente, pelas pessoas que precisam de utilizar. Por outro lado, e falando dos vários tipos de talentos e de competências que estão envolvidas em toda esta máquina que está por trás da informação. O processamento, a criação destes mecanismos de que temos vindo a falar é fruto de um trabalho de equipa. Precisamos dos especialistas que dominam o tipo de informação, os vários tipos de informação. Precisamos dos data scientists, os técnicos que nos trazem as ferramentas da inteligência artificial e do machine learning. Os data architects, obviamente, precisamos deles para regular, para normalizar a utilização da informação. Os engenheiros do desenvolvimento, sem as equipas de desenvolvimento também não conseguimos criar as ferramentas, criar os mecanismos de integração, etc. As equipas das operações, fundamentais para manter os sistemas no ar. Os elementos que asseguram e que velam pela segurança da informação e, finalmente, também muito importante, aquele que nós designamos pelo data scientist, que é o cidadão comum. São as pessoas das linhas de negócio que conseguem aportar o valor relativamente à forma de utilizar a informação, aos processos onde essa informação pode ser útil, etc. E só com a colaboração destas pessoas, representado em maior ou menor escala em cada uma das dimensões da descoberta, do desenvolvimento de valor e da geração de conhecimento, a intervenção destas pessoas é fundamental em equipa para gerarmos valor.
As tecnologias que estão por trás são variadíssimas. Tem-se falado muitíssimo sobre elas. O mais interessante é que estas tecnologias não só nos ajudam a processar a informação, mas como também são elas próprias fontes novas de informação. Não vou elencar as tecnologias que aqui estão todas. Sublinho mais uma vez a importância das ferramentas analíticas e também do Edge Data, do mobile, etc., e do IoT. Fontes importantíssimas de informação. Para concluir, e só como um sumário, um rápido sumário da informação que fomos aqui passando, tudo tem a ver com a nossa capacidade de aprender, de gerar sabedoria a partir dos nossos dados. Esta geração faz-se com tecnologias, com organização, com equipas e com o talento individual. É importante começar pequeno, começar com os mecanismos de inovação que têm vindo a ser criados dentro das organizações, não ter medo de errar e depois escalar. Devemos ter a noção que não estamos aqui para resolver problemas pontuais. O desafio é global e transversal dentro da organização. Portanto, temos de construir com escala e, sobretudo, ir medindo sempre para percebermos o apor de valor que estamos a criar. Esta era a apresentação. Eu passo agora para o nosso painel. Eu ia-vos pedir que, rapidamente, em complemento à apresentação que eu fiz, que foi muitíssimo breve, que descrevessem a vossa função e os principais projetos que colam, no fundo, que ajudam a entender esta matéria. Eduardo, por favor. Obrigado. Cumprimentar os meus os fellow painelistas e também dizer que agradeço à IDC pelo convite a este Directions. Obviamente, na minha função, é responsável de transformação e eficiência. É uma área que nós estamos a tentar levar a cabo agora. E este tema dos dados, eu acho que é uma peça absolutamente fundamental. Se eu olhar para os temas que esteve a referir, diria que há alguns que eu, se calhar, destacaria que estamos a fazer coisas concretas. Na primeira, a parte de Data Monetization é algo que até referi num painel recentemente também. Dentro dos seguros já há aqui uma fatia muito valente daquilo que nós fazemos, é de facto a monetizar os nossos dados. Se olharmos para a parte analítica e fazer modelos de propensão dentro de coisas como fraude ou churn, de facto temos aqui ter um retorno de valor tremendo e acho que há uma boa forma de monetizar dados e estamos a trabalhar muito neste tipo de modelos. Também olhar para coisas como o Speech Analytics, que é algo que também acaba por estar ligado aqui à parte do Big Data, em que são volumes grandes de informação que consegue-se extrair imenso valor desses dados de melhoria contínua, KPIs, o que é que os clientes necessitam, quais são os principais problemas, portanto, aquela parte que referia de conseguir melhorar a organização operacional e eficiência, acho que é uma fonte extraordinária de informação que também se tira dali. Na parte do Data Governance, da Integration e que referia e do Governo, eu ponho numa única componente que neste momento estamos a investir fortemente nisso. Nós estamos numa fase bastante crítica na organização com uma grande transformação ao nível de sistemas core e com isso, e também fruto um pouco das fusões e das integrações e compras que houve, há uma necessidade também de fazer uma transformação ao nível dos dados grande. Portanto, estamos a fazer aí um projeto grande a esse nível também, portanto, estamos a investir bastante aí. E também depois a parte analytics, que eu digo, é onde acontece a magia e eu acho que é onde nós conseguimos, de facto, capturar toda a informação e estamos a investir bastante em ferramentas,
em know-how, em pessoas, portanto, o talento, que eu acho também é uma parte fundamental desta jornada, e também enverdar em projetos de ferramentas de exploração mais analista, mais avançados, digamos. Muito bem, obrigado, Eduardo. Gonçalo. Pedro, obrigado pela... Como é que é estar aqui entre estes dois senhores dos seguros, esta nova vida? Tenho sorte. Exatamente. Tenho muita sorte e muito bem acompanhado. Muito obrigado pelo convite à Zertif e à IDC. Com muito gosto em estar aqui entre o Pedro e o Eduardo. E pegando na pergunta e na apresentação, que aproveito até para dar os parabéns, estava muito, muito interessante. Deixa-me só fazer aqui uma nota antes de falar um bocadinho do Grupo Stana. Aquele penúltimo quadro onde aparecem aqueles nomes de tecnologias que são usadas, estruturadas por diferentes patamares, eu fico sempre a aprender. Há sempre algumas que eu não conheço. Eu fico sempre com aquela sensação de safa. Eu até acho que conheço muita coisa, mas há algumas que eu tenho que ir ver o que é que elas são. São 143 exabytes. Felizmente tenho uma equipa, não é? Felizmente não temos que saber todos de tudo. Mas, e tenho muito orgulho na equipa que tenho e que me acompanha nesta matéria dentro do Grupo Stana. Deixa-me dar-te aqui algum contexto para tentar responder à pergunta que foi feita. No Grupo Stana, a cadeia de valor do setor onde nós estamos tem, de facto, muitos dados. Portanto, há uma utilização de e-commerce quando nós reservamos uma viagem em plataformas mundiais. Há preferências do nosso comportamento que nós vamos deixando pegadas digitais em vários sítios. Há também preferências que nós vamos deixando pegadas não digitais, quando estamos num hotel, quando estamos num sítio. Há informação de contexto, se eu sou pai, se eu sou trabalhador, se tiro férias em que momento, se aproveito fins de semana, se viajo em business, esse tipo de coisas. Há o que se passa dentro do hotel, não é? O que é que eu faço e como é que eu... e muita dessa informação não aparece em sistemas de uma forma que eu consiga usar diretamente. O que aparece é aquelas coisas típicas que é quando eu tenho que fazer fatura, não é? Portanto, o que é que a pessoa consumiu, o que está relacionado com aspectos essenciais também da operação, mas em sistemas que não foram construídos para perceber se eu gosto de um determinado tipo de bebida ou se eu gosto de jantar numa determinada hora. Estão mais preocupados em garantir que eu pago a bebida que bebi e o jantar que consumi. E tudo isto, e eu podia continuar, há muitos mais exemplos, tudo isto nos coloca-nos um desafio muito forte, que é, por um lado, nós sabemos que os nossos hóspedes gostam de se sentir como se estivessem em casa, e, portanto, sentir como se estivessem em casa significa usar essa informação para os ajudar nesta viagem. Eu já sei que esta pessoa tem 2 filhos. Porque é que eu lhe estou sempre a perguntar qual é que é a idade dos filhos? Mas, por outro lado, há regras de privacidade, e não estou a falar só do plano regulamentar, que são importantes e que têm que ser respeitadas, mas há também preocupações de privacidade que cada um de nós tem, que por vezes não quer dizer que tem 2 filhos e que aquela é a idade deles. Portanto, conciliar isto tudo em plataformas como Data Lakes e de uma forma que seja suficientemente harmoniosa é um desafio que nós temos muito forte. Mas é também a inspiração. O que nós achamos, e o tema da pandemia veio a confirmar isso, a noção de nos sentirmos seguros no ambiente físico, mas também no ambiente digital, veio reforçar no meu setor a importância dos dados para poder dizer aos meus hóspedes: sim, isto é um ambiente seguro do ponto de vista físico, tem a segurança sanitária adequada e que nós fazemos disso uma bandeira, mas também há um outro patamar de segurança. Há a confiança que nós temos por estar no Grupo Stana. Mesmo que a reserva tenha vindo de outro sítio e que tenha sido tratada. Isso liga depois, obviamente, àquilo que estava também a ser mostrado no quadro, que é dar a tal experiência sem atritos ao meu cliente. O que é que significa uma experiência sem atrito para o meu cliente? É muito difícil de capturar, porque ele é que define isso. Ele é que define o que é o atrito. E, portanto, os desafios de multicanal, que nós muitas vezes falamos, para nós estão a começar a ser instanciados em Analytics. Portanto, Data Strategy da casa, que até é uma iniciativa. Nós temos agora um projeto, curiosamente, que se chama mesmo isso, Data Strategy, que está em curso neste momento,
começou um pouco antes do verão e vai terminar, que é para pensar nestas várias camadas. Quer dentro do ambiente da casa, quer as inferências que nós conseguimos fazer com dados fora da casa. É talvez uma das 2 ou 3 coisas mais relevantes que se estão a passar neste momento do Grupo Estana, do ponto de vista de pensar pós-retoma. Se nós tivermos tempo, também vos posso contar o que é que se está a passar, mas esse não é o âmbito deste debate, durante o Covid. Mas a pensar pós-retoma, a importância dos dados e de como é que isso atua sobre a nossa relação com o cliente e com o hóspede. Obrigado, Gonçalo. Pedro, uma rápida descrição dos vossos principais projetos enquadrados neste contexto. Bem, em primeiro lugar, e como fez o Gonçalo e o Eduardo, agradecer à IDC e à Zarte o simpático convite. É um prazer estar aqui, junto do Eduardo, do Gonçalo e de ti. Eu levo duas direções na companhia, levo o digital e o Data e o Analytics. Achámos que elas têm muito uma a ver com a outra, não é? O digital não existe, ou não é devidamente potenciado, sem o Data e o Analytics, e por outro lado o Data e o Analytics, se estiver lá atrás e não tiver canal, também coitadinho, morre sozinho, fica órfão. Nós temos nas duas áreas, e eu diria que já trazíamos nos últimos 2 anos, iniciativas muito, muito fortes, estruturadas, muito pensadas, e que fazia parte do nosso Target Operative Model. Com a pandemia aceleraram, não é? Aceleraram e aumentaram de velocidade. Se a velocidade já era intensa, agora ainda é mais intensa. No digital estamos com uma reformulação muito grande de todo o nosso ecossistema periférico, para apoiar cada vez melhor os nossos parceiros, os nossos agentes, os brokers, os corretores, apoiar cada vez melhor o colaborador. Lembro de uma iniciativa que acabámos de lançar, que é ter a app para o colaborador. Mais do que ter a intranet, é ter uma app. Nós temos, fruto da integração com a Generali, e centralização no edifício da Avenida Liberdade, não temos espaço agora para toda a gente, não é? Ainda menos com as medidas da DGS que obriga a algum distanciamento entre os vários colaboradores. Por isso temos que marcar... Nós temos. As balas com o Pedro Carvalho. Combinado. Ele controla essa parte do orçamento e estratégia. Mas a app vai permitir isso, vai permitir um colaborador reservar o seu posto de trabalho, reservar uma sala de reunião e ter uma visão alargada de tudo aquilo que está acontecendo na companhia no seu telemóvel, não é? Mais do que no seu computador, porque, como dizíamos há pouco, estamos em streaming de vídeo o dia todo, vamos dar um outro canal com que andamos sempre, que é mais simpático e é uma app, tem uma usabilidade diferente. Portanto, isso é um conjunto de iniciativas muito forte que temos no digital, fora as outras todas que trazíamos a decorrer nas várias direções da companhia. No Data e no Analytics fizemos um step back, exatamente para definir qual é que é a nossa estratégia de monetização de dados e como é que tiramos valor da informação. E aí segmentámos e materializámos num conjunto de iniciativas internas e também num conjunto de vamos lá buscar valor aos dados em iniciativas externas. E estamos a atuar nessas duas alavancas e temos roadmap para os próximos anos. Obrigado, Pedro. Eduardo, regressando à AGEAS. A AGEAS é uma empresa, uma organização, um grupo que tem resultado da fusão de várias empresas. Vocês ainda não acabaram o merge de uma e já estão a fazer a fusão de outra. E só ao nível dos sistemas de informação, obviamente, levanta só por si uma série de desafios. Mais a necessidade de modernizar os cores de seguros, etc., como é que têm sido, quais são os vossos principais desafios e como é que os têm vindo a resolver? Sem dúvida, um desafio significativo. Tentamos a fazer uma transformação bastante profunda ao nível dos sistemas, de facto, agregá-los, substituir alguns, portanto, a criar claramente uma modernização dessas plataformas. Eu acho que isso é essencial para o futuro e, de facto, fazer isto tudo ao mesmo tempo e ainda tendo realidades diferentes das várias organizações, em termos de modelos de dados, em termos de a forma com que se tirava as extrações de informação dos vários sistemas, sentimos que estava, de facto, na altura de nós reformularmos um pouco isto, especialmente numa altura em que cada vez mais queremos explorar os dados de uma forma diferente, introduzindo sistemas e ferramentas de AI, de Machine Learning, começar a trabalhar com temas de Big Data, como é que nós, de facto, conseguimos ter
processos e formas de aceder à informação e também num mundo que está sempre a mudar, como é que nós criamos uma plataforma que consiga ingerir informação de várias fontes, de ser explorado por várias fontes também. Portanto, tivemos a refletir um pouco sobre isto e, de facto, a qualidade da informação que nós temos nos sistemas e a confiança que nós conseguimos ter nessa informação é absolutamente vital para, de facto, depois os modelos analíticos, etc., terem os outputs e conseguirmos monetizar essa informação. Portanto, de facto, decidimos avançar com um projeto, como referi há bocadinho, bastante estrutural também, ao nível dos dados, várias dimensões, ao nível da arquitetura de sistemas, arquitetura de dados, também a governance. E diria que é uma reestruturação que visa normalizar, criar ferramentas que tenham os catálogos de informação, que seja fácil e ágil de aceder. Qualquer pessoa que venha com um projeto consiga, de facto, aceder e arrancar e compreender facilmente, que se amanhã comprássemos outra empresa ou fizéssemos outra transformação, que de facto não fosse um tema e que possamos também introduzir novas ferramentas para explorar os dados e aproveitar todos estes big data e as novas ferramentas que referi há bocadinho. Portanto, criar as tais camadas de abstração que referi há bocadinho para que, de facto, o sistema esteja completamente bem gerido e bem estruturado. Portanto, olhamos para as camadas de integração, toda a parte de staging e transformação dos dados, os data warehouses, toda a parte de analytics e as camadas de exploração. Um sistema único, robusto, muito performante, que eu acho que isso também é algo basilar. E também olhamos para a parte da governance, em que, como referi há bocadinho, acho que as pessoas, a equação das pessoas e do talento e também do governo estar muito claramente dividido, pessoas e equipas transversais que consigam gerir a parte da arquitetura, da data quality, ter segmentação de funções e clara responsabilidade, acho que também é fundamental. Inclusivamente, recentemente, incorporámos uma pessoa com a função de Data Officer, efetivamente para levar este tema dedicadamente para o grupo e ter isto bem estruturado. Portanto, eu acho que para o futuro é importante a camada de dados estar robusta e preparado para o futuro e acredito que vamos ter um sistema bastante bom ao final, ao nível dos melhores. Porque se vocês não o fizerem, tenho a certeza que o negócio faz por vocês, não é? Sem dúvida. Não fica à espera e esse, de facto, é um dos problemas. A realidade na indústria hoteleira, Gonçalo, tem de ser significativamente diferente, não é? Eu confesso algum desconhecimento sobre a vossa indústria, mas os processos que assentam em dados, etc., são significativamente diferentes. Conhecendo também esta realidade da seguradora, há aqui uma mudança muito forte. Fala-nos um pouco sobre estes desafios. É curioso, não é? Porque, de facto, a indústria de seguros, vocês vão me desculpar eu meter-me um bocadinho no tema, a indústria de seguros, de facto, vive de informação, não é? Portanto, os ativos tangíveis são estes intangíveis informacionais. Claro. E isso leva a uma concentração de talento. Desde logo, os atuários estão habituados a lidar com muita informação e saber o que fazer com ela, não é? De base, portanto, são organizações que nativamente percebem isso. O resto do mundo não é todo assim. Portanto, há empresas com mais ou menos capacidade de entender e depois de usar esses mecanismos. A hotelaria é curioso, não é? Porque a hotelaria é treinada para dar um bom serviço. Portanto, os meus colegas foram treinados na escola para ter um sorriso e esse sorriso refletir-se em serviço ao cliente. Portanto, ao contrário dos seguros, nós não rejeitamos sinistros. A gente quer que as pessoas se sintam bem, gostamos de dar boas notícias. E o que é que isso se traduz? Que cada diretor de hotel, cada recepcionista, cada pessoa que está num restaurante tem como primeiro objetivo essa preocupação. Um exemplo muito claro na recepção. Não é suposto, quando um hóspede chega, ele demorar 10 minutos a pedir para preencher uma informação
quando o que ele quer é ir para o quarto, pôr as malas, depois ir para a piscina, ou passear na cidade, ou tratar do que tem que fazer com os e-mails, não interessa. Portanto, o raciocínio foi treinado para lhe simplificar a vida à chegada. Há ali um conjunto de informação, todavia, que é preciso recolher, não é? O nome, ter a certeza que a identificação está correta, mas quando eu depois começo a dizer, olha, não gostava de ter a nossa app, porque isso permite-me fazer um conjunto de coisas, o cliente pode já estar com a preocupação de, deixe-me ir para o quarto. Mas a app permite-lhe abrir a porta do quarto sem ter que levar a chave. Mas ele pode estar com a preocupação de, sim, mas eu quero ir tomar um banho, pá, agora tenho que fazer o download da app, mas como é que isso funciona? E isto significa que há momentos de captura de informação muito relevantes que nós temos de estar muito atentos para não os perder. Porque não sendo eles essenciais para a experiência do cliente naquilo que é a hotelaria tradicional, são hoje em dia vitais para eu poder usar isso para o resto da viagem que vou ter com ele. Portanto, isto numa primeira fase. Captura de informação. Essa captura acontece quer nas minhas instalações, portanto, quando eu digo instalações virtuais ou físicas, não é? o meu site de e-commerce, os meus hotéis, quer a captura de informação de outros sítios onde o meu hóspede esteve, onde o meu cliente está, mas que não são minhas. As grandes plataformas que são usadas, ou os meus canais, como existe nos seguros, os corretores e os agentes. Eu também tenho os meus agentes que vendem. Depois há um segundo momento, está bem, vamos imaginar que eu consegui capturar isso. Eu tenho uma função crítica na companhia de gestão de preço. Um quarto hotel pode ser vendido a diferentes preços, conforme o momento do ano, conforme o momento de procura, um pouco como as companhias aéreas fazem. Há diferentes... Afinar esse motor de preço depende de informação. E afiná-lo bem depende de informação que não é apenas se eu estou a ter muitas ou poucas reservas. Um dos debates, só para instanciar isto rapidamente, e que também se passa nos seguros, é a captura de informação meteorológica, que o Pedro conhece bem, acho que provavelmente o Eduardo também. Capturar a informação meteorológica, que parece das coisas mais básicas, quer dizer, todos nós conhecemos e usamos, de certeza, informações de tempo para saber se hoje estava a chover ou não estava a chover, mas capturá-las e incorporá-las nos nossos sistemas, para que permita a decisão, é um dos desafios que na hotelaria existe, e em particular na minha companhia, para apoiar a decisão, por exemplo, de preço. Portanto, esse tratamento de informação consistente nas várias fontes que nos permite estes mecanismos de decisões é o segundo desafio grande que nós temos. O terceiro era aquilo que eu estava há bocadinho a ilustrar um bocadinho, que é a expectativa do cliente. O cliente acha, e com alguma razão, que a gente o conhece. Ele esteve na minha casa, ele esteve lá uns dias. Já agora vocês podiam saber que eu até estou a usar a app. Portanto, também temos uma app. Eu até estou a usar a app. Eu até fiz o meu processo de reserva desta forma. Mas porquê é que vocês não sabem mais sobre mim? E nós até queremos saber. Porque isso melhora muito o serviço que é dado ao cliente. Portanto, esse é o terceiro desafio grande que nós temos como empresa. Que é dar-lhe, de facto, nas campanhas que fazemos. Há um exemplo muito caricato que nós temos, que é aquele, isto já tem muitos anos, que eu vou dizer, que recebi aqui uma campanha para visitar as pousadas. Como é que eles sabem que eu gostava de pousadas? Bom, a campanha foi para toda a gente, não é? Mas eu não sabia que tu gostavas de pousadas. Mas foi para toda a gente que este exemplo que é caricato, que tem muitos anos, hoje em dia já não é possível. Não é? As pessoas já não percebem isto. Mas porquê é que eu estou a ser incomodado sobre pousadas? E tantas vezes. Vocês ainda não perceberam que eu não faço nada com este e-mail? Que eu não dou nenhuma sequência? Que não faço nenhum clique? O contexto não é capturado? Nem sequer é uns cookies, só para perceber se eu... Portanto, como é que eu pego nisto? Porque a concorrência no mundo dos seguros é elevada, mas no mundo da hotelaria também. E é uma concorrência muito saudável, do ponto de vista das propostas e das ofertas que existem, a concepção de produtos, mas nós próprios, como pessoas, também gostamos de variar. E, portanto, nós, como seres humanos, vivemos entre uma vontade de variar, experimentar coisas novas, viajar para países diferentes, ver coisas distintas, mas também o conforto de nos sentirmos em casa. Mas eu não gosto de chegar a um sítio novo e, de repente, aquilo ser tudo novo. Algumas coisas era bom que... Então, nós vivemos como seres humanos, alguns mais para um lado, outros mais para o outro, mas nós vivemos com isso. Compete-nos com a informação, a utilização da informação, ajudar a fazer este caminho, esta ponte que aqui está.
Eu reconheço que é entusiasmante falar de hotelaria nesta fase. Porque está num momento mais complicado. Enfim, a pandemia afetou o tipo de... Mas se nós formos a uma camada mais baixa, os desafios não são muito diferentes daqueles que o Eduardo estava a falar. Há um desafio claramente de captura de talento. Como é que se captura talento hoje em dia? E, felizmente, há talento, mas como é que a gente o captura? E quando eu digo captura, não tem que ser todos empregados, tem que ser pessoas que queiram estar investidas a trabalhar connosco nestas matérias. Há claramente um desafio de governance que eu também tenho no Grupo Stana, vários silos que foram evoluindo ao longo do tempo, como é que isto se junta de uma forma equilibrada. E é um desafio que o Eduardo há bocadinho passou um bocadinho por ele depressa, mas que todos nós percebemos de forma nativa e performance. Não adianta nada ter esta matéria se depois estiver ali... Eu não tenho uma obrigação de estar em real time, na maior parte das circunstâncias, verdadeiro real time, mas também não vale a pena dizer eu depois vou ver essa matéria, não adianta. Portanto, tem que estar no near real time para poder ser efetivo. Com certeza que em alguns temas de reservas, por exemplo, a diferença entre ter uma tarifa boa ou não ter uma tarifa boa é a diferença entre capturar ou não capturar um cliente. E aí é perto de real time e aí o tema da performance importa muito. Com tantos dados, suportar performance leva-nos a uma questão que é caro. Como é que fazemos sem ser tão caro? Portanto, essa é outra preocupação que nós temos. Com esses zettabytes que estávamos há bocadinho a ver, mas deixa-me parar aqui, porque o mundo dos seguros também tem outras coisas muito giras para comentar. Pedro, a tranquilidade tem tido um percurso que, ao nível dos sistemas de informação, é também muito desafiante. Né? A aquisição recente, imagino que uma série de orientações que vêm de fora e que têm impacto na vossa estratégia para os sistemas de informação. Como tem sido este percurso, gerir esta mudança constante também? Tu estavas a fazer assim com as mãos e aquilo que me lembra é o malabarista com as bolas todas, não é? Mas este já deitou umas gotas de suor na cabeça. Mas é que vocês é que são os verdadeiros malabaristas, é porque conseguem em tempo mas não real... Mas não deixas cair, não deixas cair. Mas não é só IT, é a companhia Obviamente, de forma claro. global. Deixa-me começar exatamente por aí pela aquisição do Grupo General e pela tranquilidade, porque isso trouxe uma dinâmica nova para a companhia. Nada tranquila. Está mais ou menos. Agarrámos, já tinhas a experiência da açoriana, portanto agarrámos nesta assim já de forma mais redonda. Não, claro que tens muito boa sorte desse ponto de vista. Sim, obrigado. É um tema difícil e que importa... Está a correr bem, está a correr bem. Até agora importa fazê-lo bem, mas claro. E trouxe uma dinâmica nova para a companhia, não é? Nós tivemos que começar a olhar para aquilo que seria a nova arquitetura target, portanto falavas de movimentos de sistemas de informação, mas quando se define uma arquitetura target também se percebe que vai haver muitos movimentos de dados de um lado para o outro, não é? Entre o sistema origem e o sistema que vai ficar na arquitetura target. Portanto, isso traz um conjunto de grandes desafios, desde logo um que é básico, que é estarmos todos no mesmo contexto e na mesma página e falarmos, se eu chamo a policy a isto, então o que é que vocês chamam a policy aquilo, não é? Essa é a mesma coisa. E o que é uma cobertura, e um risco, e um sinistro, e um subsinistro? Existe, não existe? Como é que é? Vida, não vida. Vida, não vida. Portanto, a semântica, quando for equalizada, não é? A partir daí, então, pode vir o processo normal de vamos lá capturar o dado, vamos lá transformar o dado, vamos lá colocar o dado no sistema de destino e a seguir vêm os temas todos da qualidade, não é? Ou seja, os dados têm que ser no destino iguais aos da origem e os processos que eu vou correr sobre os dados têm que funcionar e têm que ter qualidade e têm que ser resilientes e comportar-se como nós estamos à espera. Para além disto, ainda temos a integração, como falavas e bem, com o grupo, que se dá aqui a dois níveis, a nível internacional. Que se dá aqui a dois níveis. Numa primeira instância, tranquilidade com o grupo. Portanto, há um conjunto grande de movimento também de informação que agora nos é exigida e que já nos era exigida quando da Apollo, mas que agora é diferente. Portanto, tivemos que rapidamente olhar para a nossa data warehouse, perceber onde é que andavam os dados, para os sistemas operacionais, ver a granularidade dos dados e empacotá-los e perceber qual era o mecanismo seguro de fazer chegar isto ao grupo. Por outro lado, infraestruturámos um conjunto grande de aplicações departamentais, os recursos humanos, nas compras, no risco, no atuariado,
e que são usadas pelo grupo e por todas as business units do grupo. O que traz mais dados e que também nos leva a pensar agora onde é que eu vou colocar os dados e que dados, não é? Porque vou colocar tudo, coloco parcialmente, coloco apenas o que me interessa, quero manter histórico. Começa esta conversa toda, ao mesmo tempo que andamos a fazer migrações. Portanto, este é o primeiro grande tema que nós temos, é um tema grande, estruturante e que nos preocupa diariamente. O segundo são os projetos que já vinham de trás e que também são transversais e que são regulares, regulamentares e de compliance, não é? Lembro-me do GDPR, que tem 1 zilhão de iniciativas, mas destacava 2 que até falámos convosco, IDC e Exertive um bocadinho, que tem a ver com a gestão dos direitos da informação, ou seja, como é que eu protejo um e-mail, como é que eu protejo um documento, na entrada, na saída, como é que eu garanto que o documento que está no portátil ou que está numa cloud não pode ser impresso por uma pessoa qualquer, não pode ser copiado. E estes temas não são só para os documentos, são também para os e-mails e voltamos a olhar para os dados, não é? E aqui... Eu, no geral, acho que a maior parte das empresas em Portugal, não falo internacionalmente, mas em Portugal, têm esta atitude que tu estás a descrever, Pedro, que é muita seriedade a olhar para o tema GDPR, muita atenção, uma tentativa muito séria de regular e de acompanhar a legislação. E até com timings muito exigentes. E o grupo vai não sendo fácil, não sendo nada fácil. Nada fácil. E o grupo vem colocar um outro nível de exigência, também traz um outro nível de experiência, que é muito importante, não é? Mas em particular este tema, nós queremos resolvê-lo bem, mas sem dar uma carga adicional de agora bora lá classificar a documentação toda, o e-mail que eu envio tenho que pôr lá uma flag a dizer se é confidencial, se é público. Isto traz um overhead enorme à organização, não é? E se andamos a simplificar processos por um lado, de repente complicamos pelo outro, entre as horas que tiramos, vamos adicionar horas do outro lado. Portanto, este é um tema importante. A seguir aparece o IFRS 9 e o 17, para vir dar uma ajuda à festa, e vamos a mais uma coleção de dados, a perceber como é que vamos infraestruturar este novo plano, esta nova norma no SAP, com quantos planos de contas, como é que fazemos, como é que reportamos ao grupo, que tecnologia infraestruturar para respeitar a norma. E estes são assim os 2 grandes temas que eu diria que andam lado a lado, não é? São estruturais, são basilares, são transversais e ocupam muitos recursos e muito tempo, não só no IT, mas em muitas áreas de negócio dentro da companhia. Eu até diria mais às áreas de negócio do que propriamente ao IT, um bocadinho fruto a integração daquilo que já tínhamos feito no passado e o tema do IFRS 17, porque o grupo simplificou, especialmente o tema infraestruturando a máquina que faz as contas lá fora e nós trocamos dados de forma segura com esse cérebro. O terceiro pilar é a transformação digital, ou seja, andamos aqui a olhar para os dados, mas depois também os queremos expor e os queremos colocar de forma simples. Se eu dizias, eu chego ali, já deviam saber tudo acerca de mim. Pois eu, quando meto o NIF ou o cartão de cidadão numa página qualquer de uma seguradora, vão lá buscar os dados, se faz favor, não me obriguem a pôr tudo outra vez. Registado, claro, autorizado e tudo isso, não é? Tens uma expectativa a matrícula do carro, não é? A morada da casa, se eu ponho o código postal, para que não aparece o resto, não é? Portanto, há aqui uma aceleração na percepção do utilizador que é uma aceleração que ele vê como isto é pão com manteiga, eu já devia, isto é o básico, façam lá o básico, não é? Só que este básico depois tem o tema da segurança, tem o tema da resiliência digital, tem o tema da não repudiação. Eu lembro-me que nós, quando da pandemia, estávamos todos em casa, dissemos vamos infraestruturar um WhatsApp, mais um canal, com o chatbot por trás, para termos mais um canal e não cair e tirarmos o load dos contact centers, não é? E permitirmos este canal para pedir uma segunda via da carta verde, uma referência multibanco, um conjunto de transações grande que nós temos já no chatbot. E aparece, o tema que aparece é como é que eu sei qual é a pessoa que está do outro lado. Eu dou a segunda via da carta verde a quem? Ao meu cliente, certo? E a referência multibanco não vou dar a uma pessoa qualquer. Portanto, esta questão toda da exposição dos dados e como é que os dados são utilizados e onde é que ficam e onde é que persistem, os cookies que falavas há pouco, não é? É uma questão que anda de braço dado com as outras. A entrada do grupo traz um plano grande e transversal de governo de dados, qualidade de dados, risco dos dados, segurança, isto numa camada mais alta e numa camada mais baixa, a persistência e a resiliência. Por isso andamos aqui
a tocar estas 4 grandes áreas e a tentar harmonizá-las no dia-a-dia. Pão com manteiga, eu tenho nos hotéis. Mas também tenho croissants e tenho... Eu começo a achar que o IT da companhia devia de ir para o pestana. Eu acho que tu tens que pensar sobre essa matéria de uma forma séria. Mas vocês até agora falaram de facto do pão com manteiga, não é? Mas especialmente na indústria dos seguros, ao virar da esquina, está aí já o IoT, uma série de sensores, sei lá, o vosso cliente provavelmente o que vê mais rapidamente é os impactos no automóvel. Falem-nos um pouco, Eduardo, se calhar começando por aqui, as novas tecnologias e o impacto que vão ter, sobretudo na geração de muito mais informação. Eu acho que, de facto, é um big topic, é o Big Data, IoT, é, de facto, um tópico que me fascina, porque é, de facto, uma explosão de dados, como vimos ali. Em termos de connected devices, estamos a falar de 50 bilhões nos próximos 5 anos, é de facto incrível. E a quantidade de informação que conseguimos coletar hoje em dia, já com deep learning, vídeo, imagens, texto, social media, conseguem ir buscar uma quantidade de informação enorme que conseguimos, de facto, coletar e tentar. Agora, o desafio é como tirar valor dessa informação, sim, como garantir, de facto, que são dados de qualidade. Aí, de facto, as novas tecnologias, especialmente dos analytics e as ferramentas com AI, é verdadeiramente impossível tratar esta quantidade de informação sem recorrer a esse tipo de ferramentas. Portanto, realmente temos que investir muito no know-how e nas infraestruturas e nas plataformas e no governo dos dados para que realmente conseguimos tirar valor dessa informação. Mas eu diria que vai criar novas revenue streams, novos produtos, novas capacidades. Olhando alguns exemplos, por exemplo, na parte que até estamos a olhar, na parte de telemática e micromobilidade, em que de facto conseguimos utilizar o Usage-Based Insurance, que ali com base numa série de informações de telemetria e de uso consegue-se criar um produto realmente novo, e eu acho que aqui realmente traz valor porque consegui criar novos produtos em torno deste tipo de tecnologias. Por exemplo, nos Connected Homes, em que começa a haver cada vez mais sensorização nas casas. Não sei se tem essa percepção, mas um dos maiores sinistros que há em casa é as fugas de água. Portanto, já há muita solução de fazer a alerta, mas também acho que cada vez mais já se começa a ver soluções em que também é reativo, ou seja, também se consegue ser não só detectar, mas fechar a torneira mestre, por exemplo, automaticamente, e já entrar numa lógica muito mais de prevenção e de evitar. E aqui é um win-win, porque não é só uma questão de pagar menos, é uma questão também de a privação do uso que a pessoa vai ter do seu imóvel, etc. Portanto, eu acho que vamos encontrar soluções novas também, ofertas novas com base na informação que existe. E eu acho que o trade-off também temos que ver é a informação que damos e que recebemos, como falavam há bocadinho, dos clientes, né? O que é que o cliente sente que tem valor, a solução que estamos a propor, estará mais disponível ou não de dar mais informação. Portanto, eu acho que também esse paradigma da privacidade, da ética, do regulamento, acho que são vetores que vamos ter que ter algum cuidado e ver como é que conseguimos ter novas soluções. Mas a conjugação dessa informação com base em analytics, eu acho que realmente vai ser um capítulo muitíssimo interessante nos seguros nos próximos anos. Muito bem. Gonçalo, este tema da domótica, não é? Da automação, não tanto em casa, mas mais no quarto do hotel, etc. Sabes que aí é uma característica muito especial. Eu depois já faço aqui a ponto para o tema de dados. Uma das coisas que nós fomos, como indústria, percebendo, porque há várias experiências no mundo e muitas na Europa, é que por vezes os nossos hóspedes não querem tecnologia a mais no quarto. Privacidade? Não. Bom, às vezes também há, não é? Porque é aquele estou a tomar banho no duche posso tomar banho no duche. Exatamente. Bom, mas é um equilíbrio complicado, porque depende dos segmentos de pessoas, depende de várias coisas, não é? Mas
é um equilíbrio complicado, porque, obviamente, quando tu infraestruturas um hotel, infraestruturas todos os quartos do hotel de uma forma igual, não é ou as áreas comuns de uma forma mais ou menos igual. E, portanto, há aqui um trade-off entre quanta tecnologia é que deve estar no quarto e quanto é que não deve estar no quarto. Já não estou a falar só de todos os hotéis terem tecnologias diferentes do ponto de vista do utilizador. Portanto, mas aqui o botão para acender as luzes, qual é que é? Não é um botão. É bater as palmas. Não, basta só tu entrar no quarto e ele acende logo. Não. Isto a certa altura, entre tal dinâmica que eu estava a falar, que é todos nós temos um lado aventureiro que gosta de experimentar coisas, mas também temos um lado que gosta de ter o conforto, não estar sempre a experimentar coisas. Portanto, isto do ponto de vista de domótica no espaço do hotel é um exercício com algum cuidado, para além do custo-benefício que lhe está associado, que é uma coisa que qualquer um de nós percebe, não é? Portanto, se há uma vantagem ou não, do ponto de vista seja de eficiência, seja de cliente. Como é que isto traduz no tema de dados? Para nós, se eu puder dizer isto desta forma, as pistas de investimento que nós estamos a estudar mais naquilo que é a inteligência artificial passam pelo conhecimento de inferência de quem é que é o nosso cliente. Eu tenho milhões de clientes, mas ao contrário dos seguros, há muitos que não estão registados na minha base de dados como clientes. Vocês conhecem todos os vossos segurados. E se não conhecerem, temos um problema aqui de outra natureza para resolver. Eu não. E, portanto, parte dos sistemas de inteligência que eu estou a falar liga com aqueles círculos que tu tinhas lá. Eu tenho que utilizar a inteligência artificial. E aqui há vários graus de inteligência artificial e, portanto, eu não vou entrar no detalhe, porque, de facto, há diferentes tipos de tecnologias que estamos a usar para inferir quem é que aquela pessoa é, se já esteve comigo ou não teve, se não teve, mas é parecida com outra que esteve, e que tipo de campanha que eu lhe faço, que tipo de preço é que eu lhe ofereço, que tipo de experiência é que faz mais sentido para ele quando ele está a visitar algum dos meus canais, como é que isto relaciona com a visita que ele fez antes e com a visita que ele vai fazer depois, é o mesmo ou não é? E, portanto, preservar esse contexto antes, durante e após a estadia é a grande área de investimento que nós estamos a fazer. E para nós é realmente crítica, porque mesmo que eles façam um trabalho notável de captura de dados de cliente, vai continuar sempre a haver pessoas que eu não reconheço como o mesmo cliente. E a verdade é que qualquer um de nós já esteve no Grupo Estana, de certeza, já lá passou algumas noites, e eu não tenho a certeza qual é que foi o nome que foi dado e como é que eu correlaciono isso nas diferentes estadias. Convido a todos a voltarem. Se puderem, deem sempre o mesmo nome, porque ajuda-me bastante. Para deslindar essa mas deslindar isto não é nada fácil. E isso é o investimento que nós estamos a fazer do ponto de vista de dados para ligar. Obrigado, Gonçalo. Pedro, como responsável também pela inovação, obviamente que estes temas começam a precisar de investimento, apesar da transformação, do arrumar da casa, não é? Como é que isto tem mexido convosco na tranquilidade? Olha, temos experimentado. Mas isso é ótimo. E acho que nos permitimos falhar e recomeçar. Lembro-me de um caso, e o Gonçalo lembra-se de certeza também, lembro-me de um caso onde nós começámos a fazer um repto a todos os parceiros e software vendors, etc. E investigámos companhias pelo mundo fora de automatizar a jornada desde que eu recebo uma participação de sinistro até que marca a peritagem. Não queremos intervenção humana e queremos o mais rápido possível. Não sei se vamos no 13º ou no 14º, mas continuamos. Mas ninguém consegue resolver isso, não é? Ninguém consegue resolver com o nível de... Claro. Ou há sempre uma intervenção humana, ou não há aprendizagem do mecanismo e coloca-se a pessoa a corrigir aquilo um bocadinho lá mais à frente, o que não foi bem interpretado. Há sempre qualquer coisa onde aparece a pessoa. Explicares, não é? Parece uma coisa óbvia, que é perceber se a batida do carro é que tipo de batida, não é? Sim, é a batida do carro, eu tenho ou não tenho que desmontar o carro, para perceber se há danos internos, consigo ou não, através da leitura que fiz, receber um orçamento e aí ter uma peritagem que parece que fica praticamente autónoma, não é? Outra coisa é, nós temos uma participação amigável e se eu preencher essa participação amigável, como preencho hoje em dia em cima dos capões do carro, à pressa, com a polícia a chatear e toda a gente a buzinar, parte daquilo é manuscrito, portanto a letra fica o que fica. Se não tiver a chover. Se não tiver a chover, que aí também vem borrado. E quando isso entra na companhia,
O que nós queremos é que seja interpretado, principalmente a parte que é manuscrita, porque as cruzinhas e as datas e não sei o que, aquilo vai mais ou menos, e que esses dados sejam, de certa forma, confirmados, não é? Até por acesso a web services, etc., que temos nos nossos vários sistemas de informação, se abre ao sinistro com os dados que são obrigatórios e que se marca a peritagem. Porque a ambição que vem a seguir é quais são os casos de uso para eu ter um no-touch claim. Ou seja, eu quero regularizar um sinistro sem intervenção humana. Estamos a trabalhar aqui na peritagem, porque o business case é fortíssimo, e a seguir queremos, olha, agora que eu já consegui abrir um sinistro, vamos lá começar a ver quais são os tipos de sinistros que eu vou regularizar e que me posso permitir, ou seja, o risco é baixo, a fazer, sem intervenção humana, infraestruturando tecnologia de inteligência artificial, dados, analítica, para fazer se há fraude ou não há fraude, qual é que é a categoria de sinistro, como é que é o segmento, como é que eu classifico, fazer a classificação do risco, saber como é que eu divido as responsabilidades entre as companhias de seguro, entre o 0 e o 100, não é? Portanto, todas essas coisas são áreas onde nós temos investido e lembro-me que no caso da peritagem também passámos por não sei quantas provas de valor, com não sei quantas companhias, incluindo startups, precisamente para perceber com uma fotografia ou com um vídeo eu consigo perceber o dano do carro, inferir se desmonta ou não e fazer um orçamento, sim ou não. E acabámos numa tecnologia completamente diferente e lançámos a peritagem na hora e é com base num telemóvel e video guidance. Não tem tanto a ver com inteligência artificial nem com algoritmos mais sofisticados de avaliação daquilo que foi capturado e de orçamentação. Tem a ver, sim, com uma interação à distância entre duas pessoas, que até pode ser 3 com o agente, e com o telemóvel vai mostrando, olha, agora abre, agora fecha, e agora veja lá. E começámos nos carros e vamos no multirrisco habitação, para os danos que existem dentro das casas, não é? E estamos a expandir para as outras linhas de negócio, deu um jeitão na altura da pandemia, quando estávamos todos confinados, porque continuámos, embora a sinistralidade tenha reduzido tremendamente, continuámos a fazer peritagens. Outra zona onde queremos utilizar muito a inteligência é na zona da subscrição. Ou seja, nem tudo são produtos que estão feitos, não é? Que eu chego ali, ponho umas opções e compro e já está, assino a proposta, imito a documentação, seja que tipo de produto for. Há outros que são tailor-made, são altamente personalizados, ou que são agrupados. E quando se faz esse agrupamento, vem para dentro da companhia, quando o agente não tem delegação de competências, pode desconto que quer dar ou outra coisa qualquer, vem para dentro da companhia e passa por um conjunto de pessoas que têm que decidir a proposta. Nós acreditamos, é essa a ambição, que há também aqui um conjunto de casos pelos quais podemos começar, onde o risco é mais baixo, e ter algoritmos que aprendem, mecanismos de inteligência artificial, até mesmo ligarmos a base de dados externas para termos mais dados, para fazer mais comparações e tomar mais decisões, e tomar uma decisão sobre a proposta. Portanto, andamos um bocadinho entre a subscrição e o sinistro, e as peritagens a perceber que valor é que conseguimos tirar aqui do Big Data, do AI, do Machine Learning, do NLP. Muito obrigado a todos. O nosso tempo esgotou-se. Eu acredito que nós ficávamos aqui entretidos ainda um bom mais par de horas à vontade. Isto, na verdade, é quase estar aqui entre amigos. Agradeço a todos, Eduardo, Gonçalo, Pedro. Agradeço também às vossas organizações o terem-vos disponibilizado para aqui terem estado. Eu estou certo de que esta partilha que vocês aqui nos trouxeram vai ser útil também para as pessoas que vão assistir à sessão e, portanto, muito obrigado. Obrigado também por terem estado aí. Até breve.